Primeira análise honesta de 2024, estamos aqui mais uma vez e uma vez mais para falarmos de um filme que tá causando uma certa polêmica, mas tá ganhando muita atenção das premiações. Priscila, o que nós achamos desse filme? Você vai descobrir agora. Eu quero começar esse vídeo dizendo, o filme acabou de estrear no Brasil, mas eu já assisti faz tempo, já assisti lá em outubro, porque a convite da MUBI, que levou as migas pro Festival do Rio, eu pude ir até lá, ir na gala de encerramento, assistir Priscila, lá no centro do Rio de Janeiro. Gente, foi muito chique, assisti várias coisas, mas o encerramento foi com Priscila. E desde então, esse filme não sai da minha cabeça. Vira e mexe, falo, nossa, Priscila. Já tem shorts aqui, tem Reels lá no meu Instagram, tem texto lá do Terra, tem tudo isso, só você ler, se você quiser saber mais coisas do que o nosso vídeo aqui. Do nada, a Bel parava, do nada, falava assim, nossa, Priscila. É muito demais. Vocês precisam ver Priscila, gente. Priscila, ai, Do gente, nada. sério, sério. Aí quando estreou, a gente falou, não, tá bom, vamos sentar então agora Todas. e fazer a análise desse filme, que Sim. a Bel já está há tempos ali. MUBI, muito obrigada por ter levado as amigas pro MUBI. Festival do Rio. E agora a gente está aqui pra falar desse filme que, assim, ele foi dirigido pela Sofia Coppola. E você deve conhecer ela por Maria Antonieta, que é um clássico recente das garotas, aquela. E esse filme, ele conta a história da Priscilla Presley, conta a história de como ela conheceu, como ela namorou e como ela casou com Elvis Presley. Muito bem. Legal. Só que aqui, a Sofia, Muito ela... bem. Muito Tia bem. Patrícia. Só que aqui, a Sofia, ela mostra que essa história de amor, ela não foi só flores, entendeu? Não foi só, ai, que lindo, que história bela. Foi um conto de enfim. fadas. Ela foi bem conturbada, na verdade, né? E o mais importante aqui é pontuar que esse filme, ele tem a produção executiva da Priscilla Presley e também ela escreveu o roteiro junto com a Sofia Coppola e com a roteirista Sandra Harmon. Ou seja, esse filme é atestado por ela, então é importante a gente deixar isso claro aqui desde o começo. E, além disso, é baseado no livro que ela escreveu das memórias dela do relacionamento. Então, tá tudo ali, Então, ó. se você vai assistir o filme e você se pergunta, será que essa história é real? A Ela visão contando a dela história. é, Então. Bom, mas você que acompanha aqui a gente faz tempo, ou se não acompanha ainda, eu vou te falar, a gente sempre, no Análise Honesta, a gente destaca o que a gente gostou e o que a gente não gostou. E pra começar, a gente vai falar desse roteiro, explicar por que que tem tanta polêmica. A gente teve, um tempo atrás, o lançamento do filme Elvis, que foi dirigido pelo Baz Luhrmann, que tem ali o Austin Butler como Elvis, que tem o Tom Hanks como o Coronel Tom Parker, que é essa figura por trás de Elvis Presley, que a gente... Enfim, eu não conhecia nenhuma das histórias, descobri tudo assistindo aos filmes. E aqui a gente chega num ponto... Eu tava até comentando com as meninas, assim, que a gente saiu da sala de cinema. Porque é aquela grande realidade. Existem sempre 3 versões da história. A real, um lado e o outro lado. E nada disso. Exato. A real ninguém nunca vai saber, a gente sempre vai saber quais são os lados das histórias. Então a gente já tinha visto ali uma versão da vida do Elvis, né? Mais da vida do coronel do que do Elvis em si. E agora a gente vai entender qual que é a versão da história de Priscilla Presley. E a grande questão por trás dessa história é que quando ela conheceu o Elvis, ela tinha 14 anos. E ele tinha 24. Então, assim, é uma história delicada de se contar. É uma história verídica que aconteceu com a Priscilla Presley, que está envolvida nesse filme, mas é uma história muito delicada de contar, porque ela era menor de idade quando ela foi morar com ele, sabe? As coisas foram acontecendo ali de uma maneira que você fica meio, tipo... Exato. Sério? Se fosse minha filha, não ia. Tipo, Não ia. Vai ficar Não em ia. casa. É muito delicado, mas a maneira como a Sofia Coppola e a Sandra Harmon contam essa história, com a ajuda ali da Priscilla Presley, é realmente de uma maneira contando os fatos. Elas estão dizendo o que aconteceu. Então elas não glamorizam isso de forma alguma, mas é uma história real que aconteceu. Então, assim... A gente já ouviu relatos de pessoas falando, ai, porque não dá... Gente, aconteceu a história. Você tem que contar ela de alguma forma. É uma história muito complexa. E a forma como elas conseguiram contar essa história, eu achei que ficou
muito bom e muito verídico. Sim. E sem glamorização do que aconteceu ali, sabe? Eu acho que até quando a gente faz a comparação do filme, né, do Baz Luhrmann e da Sofia Coppola, no filme do Baz Luhrmann, o Elvis, ele é a vítima de tudo. A gente, como fala disso um pouco na análise, é um filme que mostra muita genialidade dele como uma pessoa da música, né, como ele conseguiu construir toda essa questão. Só que aqui, a gente também vê esse lado do Elvis manipulador, a gente vê esse lado do Elvis controlador, a gente vê esse lado do Elvis abusivo, de certa forma, dentro de um relacionamento. Então, assim, como a gente fala, são quase que histórias complementares, porque a Priscila também estava na pré-estreia do Elvis, viu o Austin Butler ganhando o Globo de Ouro. Então, são histórias que se complementam pra você ver lados diferentes da mesma pessoa, porque ele não era 100% santo e 100% demônio. Ele, né, enfim... Não, tem todas essas questões aqui eu no meio. amo que você não tem os shows dele, sabe assim? Você não tem o lado musical dele ali. Você tem Não, ela. é um filme sobre ela. É sobre ela. E ela Tipo, a raramente justificativa- tava com ele, aparentemente, Exatamente. A sabe? justificativa do filme chamar Priscila tá no roteiro. Tipo, o filme é sobre ela. O filme é assim, ele vai pra turnê, como que ela fica? Ela fica sozinha, ela fica ali desamparada. E isso Tanto é que- maravilhoso, você ver esse outro lado dessa vida dos dois ali. Tanto que são poucos os momentos em que nós vemos o Elvis sem que ela esteja vendo o Elvis, né? O Elvis, ou ele vai aparecer por telefone, ou ele vai aparecer com a maneira como ela o vê, né? Então você não tem cenas sozinho do Elvis fazendo alguma coisa. Tem uma no show, tem uma outra em algum outro momento, mas é quase inteiro mostrando o Elvis Priscila. pelos olhos quando dela. ele aparece fora, é mais como contraponto pra como ela tá, né? Exato. Tipo, Sim. vai mostra ele num lugar e ela tá no outro, assim, pra você ter a comparação da diferença entre os dois. E eu acho que um dos grandes méritos da Sofia Coppola pra mim é saber traduzir estado de espírito, assim. E pra mim ela faz isso muito bem com detalhes. Tipo, o filme é feito com um orçamento muito reduzido. Mas ela consegue passar coisas que são muito complicadas, que muitos cineastas têm muita dificuldade de mostrar, que a gente sempre fala, mostrar e não dizer. E ela, muitas vezes, a Priscila tá em silêncio, mas a gente entende completamente ela, assim. Então tem um momento quando ela tá ansiosa pra que os pais deixem ela ir atrás do Elvis, ter essa experiência, eles se conheceram lá na Alemanha, ela tá ansiosa, aí ela tá almoçando, e aí você vê o prato de comida dela, que ela não comeu nada, porque ela tá ansiosa com a resposta, e aí você acompanha o estado dela. Depois você tem momentos, ela tá na casa do Elvis, em Graceland, sozinha. Ele levou ela pra lá, ela não terminou o colégio, deixando muito claro. Ela não tinha terminado, eu não sabia. Eu achava que eles se conheciam na Europa, casavam lá e voltavam, e iam pros Estados Unidos, assim. Não, ela morou muito tempo com ele antes deles casarem. E aí ela tá sozinha naquela casa, toda arrumadinha, toda perfeitinha, com um sapatinho de salto, né, tentando ser mais mulher, mais adulta, e ela não tem o que fazer. Aí ela vai trocando de sofá. Você vê ela, vou sentar aqui agora. Não, e ela Ela senta senta ali. Simples, e cruza a né, perna você e fica entender. sentadinha. Sim. Não tem um Não tem livro, nada. não tem um Tem nada. nada. Não tem nada, Não. porque ela não sabe quem ela é ainda. Ela tá nos anos de formação dela. E aí você pensa nessa presença absurda, além da vida, que era o Elvis, porque ela era fã, ela era uma adolescente. Então, pô, ela não tem poder nenhum. Ela foi aceita por aquela figura grandiosa. E aí Era ela quase tá uma ali entidade na sozinha. cabeça Sim, dela, né? Era exato. quase Eu tipo um... Gosto muito de uma fala do filme em que ela fala que ela quer arrumar um emprego numa vendinha perto de Graceland. Que é simplesmente por quê? Porque eu não tenho o que fazer. Então, é essa proximidade, tipo... Quando você olha essa cena, você fala, nossa, mas que cena pode parecer chata, mas é porque a vida dela... É pra mostrar isso, a vida dela é isso. É chata, ela ela quebra queria muito um grande emprego pra poder quebrar tudo isso, sabe? Porque a questão ela quer arrumar um emprego e o Elvis fala, não. Se você for pra ficar comigo, você tem que estar disponível pra mim em todos os momentos. Então você vai enxergando esse lado controlador dentro dela, que ele de fato pensou em estar com uma pessoa mais nova pra ele justamente colocar essa pessoa pra moldar exatamente do jeito que ele queria e como ele queria. Então, assim, esses detalhezinhos você vai pegando durante o filme e você fica...
E não é deliberado, assim, não é tipo, ela não coloca um julgamento, Elvis pensou tudo friamente, não. Ela nunca se coloca nessa posição de julgar, é muito uma posição assim, esses são comportamentos humanos. Sim. Eu estou apresentando pra você como essa relação se deu. Ela era consensual, a Priscila o tempo todo estava ali, porém, ao mesmo tempo tem uma relação de poder ali que essa menina não tinha como opinar. Eu acho que a Paty falou um negócio logo depois que a gente viu, que pra mim resume muito, assim, esse filme é sufocante. Tem a cena que ela tá em trabalho de parto, aí o Elvis levanta depois de um monte de tempo lá, porque ele demora pra acordar, porque ele tinha tomado um negócio pra dormir, e aí ele sai disparado, desce, você só ouve o barulho, assim, de todos os homens da casa gritando, porque tem que sair, porque vai chamar pro carro, não sei o quê, e ela está se arrumando para sair perfeita, e aí você só escuta aqueles barulhos e você vê aquela mulher colocando o cílio postiço em trabalho de parto. E aquilo dá uma agonia. Não era um momento pessoal, só que aí depois você tem a quebra disso logo depois que ela tem a filha, assim, que ela meio que amadurece. E eu acho que o filme sabe mostrar isso muito bem, assim, o cuidado com os detalhes e como isso constrói a personagem na sua frente, assim, pra mim foi muito impactante, assim, achei muito bem feito. Ela coloca muito as tradições da época também, pra gente entender um pouco a cabeça dessas pessoas que estão vivendo naquela época, que é muito diferente da gente hoje em dia. Não vou dizer que é uma normalização, é um não julgamento, é isso, entendeu? Entenda o que essas pessoas estão passando. O que não me impediu de ficar o tempo todo assim, julgando. Sai, Priscila, pelo amor de Deus. Eu julgando muito. Você eu julga, mas é isso que é maravilhoso, porque ele te faz pensar. Ele te faz analisar aquilo. Ele não está te falando o que você tem que analisar, ele está te mostrando e você, no seu concernimento, você julga. É maravilhoso isso. E acho que tudo isso funciona muito bem por causa da caracterização desse filme. Eu gosto muito de como eles trabalham o cabelo, especialmente dela, porque quando ela tem 14 anos, a atriz, ela parece realmente muito jovenzinha. Uma neném. Ela tá uma neném, ela tá muito pequenininha. Então, toda a caracterização de como ela... 20 e poucos anos já. E como ela vai evoluindo graças ao trabalho de cabelo. Então, eu espero que esse filme seja indicado na categoria de maquiagem e cabelo, porque ajuda muito a contar essa história. Sim. Eu consigo ver muito disso. E outra coisa que também que ajuda, visualmente me ajudou muito, mas não é algo que... acho que foi pensado pela Sofia, mas não tem como você criar isso, é que os dois atores têm uma diferença de altura muito grande. Então, um é muito alto e o outro é muito pequenininha. Então, quando você coloca os dois juntos, o contraste entre eles é muito alto, assim. Ela realmente parece forte. Uma criança do lado dele, é bizarro, assim. Quando a gente fala de caracterização, a gente tá falando muito da Sofia aqui, mas a gente tem a caracterização do Jacob Elordi como Elvis, e é engraçado porque, assim, ele literalmente tem um cabelo, uma costeleta e um sonho só, porque... você vê o filme do Elvis, do Baz Luhrmann, o Austin Butler foi transformado com maquiagens, com cabelos, com enchimentos, com tudo, pra você olhar e você tomar um susto e falar, meu Deus, eu estou vendo Elvis. Aqui não houve essa questão de ele precisa ser igual, ele precisa incorporar o Elvis como pessoa, então assim... E ele tá muito bem. Exato, eu acho que você colocar uma decisão estética até no filme, a Sofia Coppola filma muito ele de perfil. Quase que o tempo inteiro, pouquíssimas vezes ele aparece de frente, justamente porque de perfil é quando ele parece mais o Elvis. Aí você tem o cabelo dele, o topetão, você tem aqui, assim, algumas cenas dele com a costeleta, mas é isso, ele não tem prosthetics, ele não tem nada. Ele tá ali, tipo assim, eu vou... me transformar no Elvis como ator, mas eu não vou virar o Elvis como Austin Butler virou. São atuações completamente diferentes. A voz dele contribui muito pra isso Ajuda. também. Ele tá com uma voz profunda e tá... Ele tem uma cadência própria, né? Um jeito de falar modulado. Sim. E é muito diferente de como ele fala normalmente. Eu acho que assim. Quando você junta esse visual que remete ao Elvis e não é o Elvis, e você junta com a voz, combina, sabe? Tipo, não precisava demais, tá bom assim. I'm not gonna forget you, Scylla. Don't you worry. Uma coisa que eu preciso complementar só um pouco aqui, que a gente já começou a falar, são as atuações do filme, que elas estão espetaculares, assim. A Cailee Spaeny, ela tá sendo indicada a vários prêmios, ela ganhou Melhor Atriz no Festival de Veneza. Ela, de início, aquela inocência dela, a forma que ela fala, a vozinha, assim... E o tanto que isso ela vai moldando conforme ele, né? Conforme ele vai entrando na vida dela, é muito,
Lindo, muito lindo. O que ela tem muito mérito é que o personagem dela tem muito monólogo interno. E você consegue ver isso pelo olhar, porque ela não vai falar nada. Exatamente, porque ela não pode. Ela não pode, ela não. sente que ela não pode se expressar, ela não pode falar isso, mas ela tem que transmitir com... A atriz tem que estar com tudo isso fervendo dentro dela, mas ela não vai poder demonstrar. Então, em poucos momentos ela estoura. Jacob Elord é a mesma coisa. Você tem um momento que ele tá louco de droga, você tem um momento que ele tem um surto de raiva, você tem esses momentos e o Jacob Elord, ele consegue caracterizar isso muito bem. Ao mesmo tempo, você tem os momentos ternos, você tem os momentos que ele está se abrindo, ele tá falando sobre a mãe dele, ele tá sofrendo. E tudo isso o Jacob Elord traz perfeitamente pro filme. Perfeitamente. Agora, eu quero ver se você está vendo aqui no meu olhar o que eu quero que você faça. Você tá vendo? Você compreendeu o meu olhar? É pra você se inscrever no canal, isso mesmo. Caso você não seja inscrito, essa é a nossa comunidade de amigas, que é a melhor do mundo. A gente quer, aqui durante esse início do ano, cobrir vários filmes que estarão nas premiações também, sempre do nosso jeitinho amiga, da gente contando o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Se você gostou, você venceu. Se você não gostou, tá tudo certo. Enfim, deixe seu xixi like também aqui pra gente começar bem o ano e bora. Mas, voltando aqui pro filme, eu acho que você, né, a gente tá falando um filme aqui sobre um dos maiores astros da música do mundo e a gente pensa em trilha sonora. E você fala, cara, trilha sonora tem tudo menos Elvis. Isso olha isso! Sensacional. Obviamente que a gente sabe que as pessoas que controlam o espólio de Elvis Presley são muito... protegem muito, né? E as músicas não foram liberadas pro filme, óbvio. E eu fui dar uma pesquisada sobre isso, Sofia Coppola falou. Claramente, eles não iam liberar, mas isso me deu uma liberdade criativa muito melhor pra conseguir encaixar as músicas no filme. Então a gente tem muitas cantoras, né? Então a gente tem Dolly Parton, a gente tem Brenda Lee, a gente tem cover de Ramones no filme, entendeu? Então, assim, a gente vai pegando essas coisas... Assim, a cada momento a trilha sonora vai te surpreendendo e vai te levando pra lugares que você não acha que ela vai te levar. Eu acho que você, dentro de um filme, de um rockstar, que tem músicas tão icônicas, você simplesmente conseguir transitar por músicas que estão dizendo aquela mesma sensação, que estão ajudando naquela sensação ou de sufocar, ou de libertação, ou de você se entender como pessoa ali, como a Priscila precisa se entender. As músicas traduzem isso na tela também e fica, ó... Maravilhoso. E acaba também, mais uma vez, sendo algo que se encaixa muito bem no conceito do filme, porque não é a hora dele falar. Não é sobre ele. É sobre ela. Exato. She just got me, and I trusted her. Thank you. E tudo isso vem, obviamente, envelopado num pacote lindo, maravilhoso, que é a fotografia. E eu acho que, assim, de novo, é inevitável a gente fazer comparações com o filme do Elvis, porque... Quando a gente pensa no filme do Elvis, ele foi dirigido pelo Baz Luhrmann, que é super colorido, que é super vivo, que é brilho, tem coisa acontecendo na tela o tempo inteiro. E aqui a gente fala sobre a Sofia Coppola, que consegue trazer umas cores que são um pouco mais mutadas ali. Mas ao mesmo tempo, o filme não fica sem cor. Ele é colorido, mas ele é colorido do jeito específico dele. São os pastéis. E eu acho que... Exato, e eu acho que isso faz sentido porque a gente não tá falando do Elvis, a gente tá falando da Priscila. A gente não tá falando das luzes de Vegas e das roupas extravagantes. A gente tá falando de uma criança, de uma menina que tá se descobrindo, que tá se entendendo como pessoa. Eu sinto que a fotografia, ela também acaba replicando um pouco o que tá passando dentro da cabeça dela, porque principalmente quando eles estão ali na Alemanha ainda, que é no meio da guerra, enfim, os tons são super, apagados, as coisas são mais verdes, são os tons amarelados, é tudo meio acinzentado. E aí, quando eles vão pra Graceland, muda porque fica um pouquinho mais vivo, com grama, com flores e o verde do mato, mas os tons continuam pastéis. Dentro da casa, no tapete, nas roupas que ela usa. Quando ela não tá no mundo dele, quando ela não tá, dentro do quarto dele, ou nos cassinos fazendo festa, é tudo pastel. É tudo azul claro, branco, amarelinho claro, creme. E é muito legal ver essa diferença entre os dois, eu acho. Assim, na minha cabeça... Um fica melhor por causa do outro, sabe? Sim, porque eles meio que são contradizentes, os dois filmes. Eu gosto muito de como ela enquadra, né, o Elvis e a Priscila. Porque como a gente falou do negócio de solidão, a Priscila, ela sempre se vê que o quadro que ela tem sempre muito espaço, tem muito teto,
não tem ninguém atrás dela, tá sempre muito vazio. Uma cena que tá vivendo de graça na minha cabeça desde que eu vi o filme. Gente, é uma hora que ela chega. Olha o tanto que você pensa nesse filme. Olha isso, coisa Pois linda. Ela chega pra encontrar o Elvis, né? Ele tá jogando bilhar com uma galera. Ela chega, ela tá sozinha. O quadro, ela tá pequenininha dentro do quadro. É aquela casa gigante e ela pequenininha. Aí vira pro Elvis, tá cheio de amigo, tá cheio de gente, confusão, barulho, sabe? O quadro tá preenchido, tá tudo cheio, tá tudo grande ali. Ele tá maior do que tudo e tá tudo preenchido. E ela, quando volta pra ela, tá pequenininha dentro daquele negócio enorme. Então esse trabalho de fotografia também foi muito bem cuidadoso, muito cuidadoso, foi bem bonito. E isso me pegou bastante também. E agora, só pra falar que nem tudo são flores, teve uma coisa que me incomodou durante esse filme, que foi o excesso de fade-outs, né? Que é quando o filme vai pra aquela tela preta e depois volta. Me incomodou, pra mim quebra um pouco do ritmo, né? É a maneira que a Sofia encontrou pra fazer uma passagem de tempo. Eu não gostei muito, eu entendo que ela quis trazer e tal, mas não funcionou pra mim. Eu achei uma boa decisão estética. Eu acho também. que Me remete a toda- filmes Não, da não. época, eu entendo, sabe? mas Não me Eu toda acho que- hora me cansou. Toda hora me lembrou cansou. Eu muito acho que o de filme Vidas tem um Amargas. ritmo... Do James Dean. Me lembra Eu Vidas acho que Amargas, que é o tempo inteiro isso. Entendeu? Faz sentido. Sabe? Pra mim é pra E você eu acho que o remeter a filme época. tem um ritmo muito próprio, assim, ele não tá preocupado em fazer primeiro, segundo e terceiro ato. Ele tem uma estrutura que até chega no final, você acha, tá, mas até onde ela vai contar essa história, sabe? Quando a gente, porque a gente vai acompanhar até a Priscila, até que ponto? Acaba meio que fazendo parte dessa desolação que você sente junto com a Priscila. Eu entendo o que ela quis fazer, beleza, acho que funcionou pra vocês, pra mim não funcionou. Foi um negócio que quebrava pra mim o ritmo do negócio, não me deixou mais sufocante, ajudou mais a me tirar do filme do que me colocar dentro dele. Então, como ficou muito fade out, não consigo Originalmente comprar. eu tinha concordado com o Fá na questão da passagem de tempo. Você não sabe exatamente quantos anos passaram desde o primeiro minuto do filme até o último minuto. Não fica claro. Ele não aparece cartela, em nenhum momento você sabe exatamente em que ano que aquilo tá acontecendo, a não ser que você conheça muito a história, que não era o meu caso. Então, terminou o filme e eu fiquei com a sensação de que ele parecia um filme meio truncado nesse sentido. De que ele era engasgado. Só que agora, tipo, depois de pensar sobre isso, eu acho que era como a Priscila deveria se sentir. Porque você não, tipo, ela perdeu a noção dos anos se passando ali dentro daquela casa, solidão. vivendo naquela solidão, sem ter nada pra fazer, um tédio absurdo, sabe? Tendo que lidar com todas as questões do Elvis, que era uma pessoa complexa, que tava traindo ela à torta e à direito. Então, quando você olha por esse sentido, realmente encaixa esse rolê de você não saber exatamente em que momento, quantos anos ela tem, sabe? Qual é o momento da vida? O que tá acontecendo no mundo de fora? Ninguém sabe. Ela não sabe o que tá acontecendo no mundo de fora. Eu acho essa parte ótima. Eu acho que não saber que época que é, perfeito. Eu só acho que só podia ter usado menos fade out. Pra mim, tirou do filme. Quebrou. Porém, quebrado ou não, vamos lá para o nosso momento. Que é o quê? O selo miga de aprovação. Leva o selo miga de aprovação? Vou começar falando que leva meu selo, como acho que tudo que a gente falou aqui é... Eu fico muito feliz de assistir filmes que façam justamente isso. A gente sai e a gente fica pensando e às vezes a gente percebeu uma coisa ali, você não sabe se é bom ou ruim, e aí depois você vai absorvendo aquilo, você vai interpretando. E pra mim isso é por isso que eu amo assistir filmes e séries, histórias bem contadas, e eu gosto muito de como a Sofia Coppola empresta a visão dela. Eu acho que se você for ver Encontros e Desencontros, tem muito essa questão do tempo perdido também, da sutileza pra você tratar a personagem. Eu acho que ela tem uma sensibilidade que outros cineastas têm muita dificuldade pra passar isso, assim, pra mostrar e não dizer, que é o que a gente já falou aqui. Então, assim, pra mim... Foi uma grata surpresa, eu não tava esperando nada. Eu não gostei nem um pouco do filme do Baz Luhrmann, e eu amo o Baz Luhrmann. Tem coisas que eu acho interessantes e tal, mas realmente me incomodou muito a abordagem do filme, e eu fiquei com ódio do Tom Hanks. There are some who'd make me out to be the villain. E aqui eu gostei de ver um outro olhar
que não tava querendo criar nenhum herói, nenhum vilão. E tanto que o filme não é isso, ele não tá preocupado com fatos, né? Ele não termina com uma cartela dizendo Priscila se separou Sim. e foi fazer não sei o que, acolá. Não, ele tá Só acaba. Da interessado. vida real. O interesse aqui é outro. E É. eu acho que a gente sai do filme tendo empatia com essa personagem título. E pra mim isso é, assim, uma grande alegria de ver sendo bem realizado no cinema. Agora, Aline Diniz. Leva meu selo miga, por mais que eu entenda as questões da Natália. Eu gosto muito do filme do Baz Luhrmann, eu acho que ele é isso, tipo, ele mostra a loucura que aquele homem tava vivendo naquele momento e como ele também foi manipulado, era manipulador, me foi manipulado. E eu acho realmente que, tipo, na minha cabeça, eles se complementam. São dois filmes que... Aí eu acho que dá um isso, baita assim, TCC, inclusive, fica aí a dica comparada. Eles são filmes que, se você comparar os dois, se você colocar os dois um do lado do outro, se você assistir um e depois o outro, eles são muito complementares nesse sentido, exatamente porque eles contam, teoricamente, a mesma história por dois pontos de vista diferentes, por duas visões, duas pessoas que estavam vivendo a mesma história de uma maneira diferente. Eu achei ele super bem feito, super... cuidadoso nesse sentido de não, de deixar muito claro que ela era uma menina, de que ela foi, sabe, não, ela foi manipulada no início, sim, mas ao mesmo tempo ela era uma criança deslumbrada. Cara, sabe? É uma Sim. relação de poder que você não tem. Total. Exato. Então eu gosto muito de como os fatos foram apresentados ao longo do filme, de como ele foi contado. Eu acho que é isso, assim. Ele não tá buscando nenhum tipo de justiça em lugar nenhum ali. Ele não quer deixar, sabe, apontar o dedo na cara de ninguém. É só, foi isso aqui que aconteceu, agora é com você. Sabe, as decisões ficam com você, no final das contas. Assim. Leva um super selo meu. Como eu disse, assim, eu já assisti esse filme faz alguns meses e ele só cresce dentro de mim. Quanto mais eu penso nele, mais eu gosto, mais eu vejo todas essas nuances que a gente falou aqui. E era um filme que, inicialmente, eu fiquei meio assim... tipo, filme da Priscila? Que estranho, né? Tipo, acabou de ter o Elvis do Baz Luhrmann. Eu também não sou muito fã desse filme. E quando eu assisti o primeiro teaser, eu fiquei já impressionada. E o filme, pra mim, assim... É maravilhoso, eu amo o olhar da Sofia Coppola. Pra mim, realmente, ela é uma das poucas diretoras que poderia contar essa história e ter a alma que esse filme tem, ter a expressividade que esse filme tem e a forma que ele afeta você ao assistir o filme, sabe? Você acha que a Sofia Coppola realmente, assim, é uma das poucas diretoras que conseguiria fazer isso. Ela consegue mostrar uns momentos de extrema felicidade, de conto de fada, de tudo lindo, e ao mesmo tempo momentos que são horrorosos, que ninguém quer viver aquilo. Ela consegue te levar para aquela época, você fica completamente imerso dentro desse filme, desse mundo. Então, eu acho que atualmente, hoje em dia, a gente tem muita coisa muito explicada, tudo muito na nossa cara, tudo muito ali, e você ter um filme que é uma visão completamente surpreendente, pra mim foi bem surpreendente, porque realmente eu não tinha lido o livro dela, eu não sabia desse lado dela, da história. Então foi bem surpreendente pra mim. E assim, você ter essa história contada desse jeito, que te faz analisar cada vez mais, assim, é um mérito absurdo. E assim, nossa, selo que borrou sabe assim, borrou na tela inteira. Ficou tudo verde aqui. Pra finalizar, acho que minhas amigas já falaram bastante aqui, todos nós já falamos que amamos esse filme. Eu acho que esse filme só pra complementar rapidamente, eu acho que ele é um filme de sutilezas que te sufoca. Então, ele é um filme que ele é pequeno, ele não acontece milhões de coisas, não tem milhões de reviravoltas. Ela conheceu Elvis, namorou, casou, separou. É isso. Então, assim, você tem que ir com uma expectativa disso de ver o filme. Você vai entender a história de vida dela e você vai ver um filme de relações humanas. Você não vai ver grandes explosões, você não vai ver nada. Você vai estar aqui analisando especificamente a vida de uma pessoa e como ela se transformou de acordo com outra pessoa. Então, assim, eu acho que pode... Quem tiver com expectativa de não, eu quero entender, eu quero ver a música, não vá. Esse filme é um filme de sutilezas, é um filme artístico até no sentido da palavra. Quando a gente vê, assim, ele é muito etéreo. Ele passa, assim, você assiste, você vai sentindo várias sensações enquanto você vai vendo.
Eu acho que é por isso que, com certeza, ele leva uma sua amiga de aprovação. Pra finalizar, apesar da parte ter falado que era pra finalizar com ela, né, Patrícia Gomes? Eu ia falar, eu A gente só falou quis pra passar por finalizar. Não. Impressionante, Eu não viu? falei pra finalizar a Ela- minha fala. Impressionante. Pra finalizar a minha fala, inferno. Impressionante. Não, mas ganha meu selo miga também, acho que não tem mais nada o que complementar, acho que é isso que a gente falou. Não vai esperando um grande blockbuster, vá vendo um filme que, assim, vá com paciência, vá com o coração Paciência, aberto, não vou falar. sabe? Não vá, tipo, esperando muita ação, muita coisa, é um filme lento, é um filme que respeita seu próprio ritmo, então vá sabendo que você vai ver um filme que não tem o ritmo dos filmes atuais, é um filme mais lento, então... Sim. Mas vá aberto que vai concordo. valer a pena. Mas eu acho que fica a dica também pra isso que a Aline falou, de você assistir os 2 filmes, É. porque eu acho que é uma baita lição, assim, tanto de visões diferentes, claro, de cineastas diferentes, mas de indústria, de um filme de grande orçamento com um filme de baixo orçamento, de diferentes tipos de atuação pro mesmo personagem. Direção. É uma baita aula, assim, Sim. que você acaba tendo só Faça o comparando seu 2 TCC. filmes. Sim. A gente vai esperar que TCC vocês tá façam aí. agradecimentos ao Entre Amigas, é isso. É isso. É isso. E, É gente, agora temos a nossa análise honesta de Priscila aqui. Mas, claramente... Primeiro do ano. Primeiro do ano. Mas, claramente, ela não está completa porque vocês têm que contar pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam. Se leva o selo amiga de aprovação de vocês. E, caso vocês não tenham assistido... Vocês ficaram curiosos? Vocês ficaram com vontade de assistir? Conta aqui pra gente também, porque a gente adora quando recebe assim, ai, fui assistir por causa de vocês. Nossa, agora eu quero muito ver. A gente ama ver esses comentários aqui. Conta tudo pra gente aqui nos comentários. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Deixe seu like. Beijo, tchau. Beijo! Beijo, tchau!